Alexandre, acode nós aí. Vamos todo mundo aí, ajudando aí. Então, boa noite a todos. Mais uma reunião com as crianças aqui, graças ao Senhor. E a gente vai continuar, né? A gente vai trazer uma imagem da internet aí, é uma imagem qualquer que Eric encontrou na internet, e as crianças aí vão tentar descobrir de que passagem da Bíblia falando essa imagem, se trata essa imagem. Vamos primeiro saber se vocês acertam. Depois a gente vai abrir alguns versículos que os irmãos forem lembrando aí, e a gente vai aprendendo um pouquinho mais sobre essa passagem da Bíblia, do que ela está falando, e a gente pode fazer algumas perguntas para vocês também. Vocês, se tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar também, pode levantar a mãozinha, ó. Sinaliza assim com a mãozinha, que aí a gente já sabe, a gente para e faz a pergunta e abre o espaço para vocês perguntarem aí pelo áudio. Pode abrir o microfone, ó, aqui, e falar, ou então pode escrever no chat que a gente vai lendo aí e, e vai respondendo. Então, Eric, vamos saber qual é a imagem de hoje. Hoje Dal não está participando. Hoje está fácil. Mas, se eu permitindo, nas próximas, Dal tá aí de novo. Pode falar, Eric. A imagem de hoje está fácil. Que Dal, você sabe, né, Welton? Dal gosta de pegar pesado com as imagens. Mas a de hoje é facinha. Tá mamão com açúcar. Já ia falar, mamão com açúcar. É assim, facinho, facinho. As crianças gostam assim, facinho, facinho. Negócio de complicar a vida delas, não. Vamos lá. Tá na tela a imagem, vamos saber quem se arrisca, que seria isso aí. Foi quando Jesus subiu aos céus e disse que ele iria voltar. Olha, a primeira resposta. Quem mais se arrisca? Falou como, João? Foi depois que Jesus ressuscitou. Olha, mais uma resposta. Quem mais se arrisca? Daqui a pouco a gente vai saber se é isso. Quem mais se arrisca? Quem acha que é o Senhor Jesus subindo aos céus depois da ressurreição? Pode falar, abre o microfone, pode ficar à vontade. Acho que Ana Júlia respondeu. Não sei se Ludmila também falou aí. João Miguel respondeu. E aí, Danilo? Você consegue identificar ali a imagem do que se trata? Rapaz, que crianças são essas, né? Tá espirituosamente, viu? Falando, glória a Deus, viu? Eu também acho, viu? Eu também acho que pode ser essa passagem, mas tem a outra também, né? Que o Senhor vai arrebatar. Também não sei se essa convém, mas eu acho que as crianças estão certas. E eu acho que eu que estou errado. Então, vamos saber de Eric aí, que escolheu o que Eric pode ser o Senhor. Voltando, pode ser ter sido a subida. Vamos saber qual passagem se trata aí. Eric vai dizer se as crianças acertaram ou se as crianças erraram. Então, crianças, quem falou que é a subida do Senhor aos céus, dizendo que iria voltar, acertou. Que maravilha, viu? Então, É isso aí. certa a resposta. Vamos ver agora onde está essa passagem. A gente vai ler alguns versículos, aprender mais um pouquinho como se deu essa história aí. O Senhor Jesus ressuscitou, depois subiu aos céus e está lá agora, aguardando por nós, a gente aqui aguardando por Ele, ansiosamente, contando
os minutos, né? O Senhor nos chamar e nos tirar desse mundo. Então vamos lá. Eric, tem algum versículo aí? Você lembra de algum versículo? Quer compartilhar? Vou compartilhar aqui. Só para a gente dar um contextozinho, eu vou ler aqui essa passagem de Atos, tá bom? É. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, fui elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a dos seus olhos. Só continuar aqui. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então tá aí, ó. O Senhor Jesus, ele tinha sido crucificado, né, morto, a gente já conhece nessa história. O Senhor foi até a cruz, ele foi ali, sofreu o castigo de Deus que era para nós, por nossa culpa, né, por culpa dos nossos pecados, das nossas ofensas a Deus. Mas a gente sabe que Deus ama a sua criatura, né? E aí Deus queria nos poupar desse castigo. E para isso, o que ele fez? Manda o filho dele vir a este mundo. E aqui neste mundo o Senhor nasceu, né, de uma virgem, da virgem. E aí cresceu. E aí depois já em sua fase adulta, ele fez todas aquelas coisas que a gente conhece, né? Milagres, ensinos, ressuscitou mortos, curou enfermos, expulsou demônios, multiplicou os pães, todo um monte de coisa que a gente tem aprendido aí nas quartas-feiras. E aí chegou um momento dele ir lá para a cruz e receber aquele castigo que era para nós. E ele foi pagar essa conta por nós. E lá na cruz a gente sabe que ele ficou ali, né, sofrendo primeiro, né, aquelas dores físicas, né, da crucificação, teve os pregos em suas mãos, nos pés, sofrendo também a humilhação de ser escarnecido pelos suas próprias criaturas. As pessoas passavam, e a Bíblia fala que meneavam a cabeça, ou seja, balançavam a cabeça, dizendo assim, ó, sabe quando a gente olha para uma coisa desprezando e balançando a cabeça assim? Assim as pessoas faziam contra ele, né? Enquanto ele estava ali para pagar a nossa dívida, nossa conta, para que a gente não fosse para o lago de fogo. E aí depois, durante 3 horas, quando vocês leem assim na Bíblia, fala assim, da hora sexta à hora nona, fez treva por toda a terra. Então, nessas 3 horas, ele recebeu o castigo. Pensa aí, 3 horas ininterruptas.
3 horas sem parar de castigo, de juízo, o justo juízo de Deus caindo sobre ele, para não que Deus não derramasse sobre nós. Então, isso é o amor de Deus pelas suas criaturas. O amor do Senhor Jesus suportou todo o castigo em nosso lugar. E aí, ele foi sepultado, a gente sabe, né? E ao terceiro dia, Deus ressuscitou ele. Então, ele voltou a viver novamente. E aí, depois de um tempo de ressuscitado, caminhou, né, aqui na terra ainda, conversou com os discípulos, foi visto por um monte de cristãos, né? Somente os cristãos viram ele, os incrédulos não viram mais. A última vez que os incrédulos viram o Senhor Jesus foi na cruz, nesse momento que as pessoas escarneciam ele, zombavam dele. Lembra que falava assim? Salvou-se salvou-se os outros, porque não salva a ti mesmo, né? Dizia dele. E outras coisas mais. Aí ele foi visto somente por cristãos, pessoas salvas. E aí depois, em determinado momento, ele volta para o céu, que é essa passagem que Eric leu ali. Então, essa imagem aí, como vocês bem disseram, é a imagem do Senhor Jesus Cristo, depois de ter cumprido a obra de salvação, a obra de redenção, né? Expiado os pecados, o sangue dele, né? Que foi derramado ali para a purificação de pecado de todo aquele que crê nele, né? O Senhor não morreu, morreu por todos, né? A obra do Senhor Jesus, ela tem poder para salvar todos os homens da terra, todos. Se na terra tiver, Poliana não está aqui hoje, nossa calculadora, mas se na terra tiver 7 bilhões de pessoas e todos quiserem ser salvos, o sangue do Senhor Jesus Cristo, ele purifica 7 bilhões de pessoas, porque o sangue do Senhor Jesus Cristo é poderoso, né, para purificar todos os pecados de todas as pessoas. Mas a gente sabe que nem todos querem ser salvos, né? Estão rejeitando a graça salvadora, dizendo não quero. Então, infelizmente, muitos serão salvos, mas nem todos serão salvos, porque rejeitam a graça de Deus. E aí ele subiu aos céus e agora ele está lá vivo, um homem vivo de carne e osso, tá nos céus, como a gente falou, somente aguardando, né, um momento determinado para ele voltar e nos levar no arrebatamento. Então, uma pergunta para vocês agora. Daqui a pouco os irmãos também devem falar alguma coisa aí para ajudar. Perguntas. Eu quero só fazer uma pergunta. Jesus nasceu aqui de Maria, né, da Virgem, como a gente estava falando. Aí morreu, ressuscitou e voltou para o céu. Mas antes de Jesus nascer, onde ele morava? Quem sabe responder? No céu. No céu. No céu, no céu, no céu. No No céu. céu, no céu. No céu. Será possível, Danilo, que acertaram novamente? Será? Certa resposta. Fazer que nem dava. Certa resposta. No céu. Antes dele vir ao mundo, nascer de Maria, ele já morava com o Pai no céu. A gente poderia até ler um versículo lá em João. Vou escolher. Vou ver se Enzo pode ler para a gente. Você está com condição de ler aí, Enzo? Sim, Dal. É o Ou Elton, dá hoje não tá. Tá. Então vamos lá. João 1, versículo 1. Evangelho O de roteiro João. tá meio ruim, mas eu consigo. Se você achar que estiver forçando, você lê só até onde dá para você, tá? Viu? Então vamos ler aí até. Quer ver? Até o 3. O 3. 1, 2, 3. Tá bom, já dá pra gente entender. Viu? Posso ler? Pode. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele,
e sem ele nada que foi feito se fez. Pronto, obrigado, Enzo. Até aí. Então, no princípio era o verbo. Quem era esse verbo? Quem se arrisca? Deus responde. Deus. Quem mais se Deus. arrisca? Deus. Vamos ler com calma. Ó. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. Quem estava com Deus no princípio? Jesus é Jesus. O verbo. O verbo. E quem mais respondeu aí? Eu. João? João, você falou quem? João, que estava com Deus aí? Jesus. Jesus. Então, no princípio era o verbo. Olha só aí ele aparecendo aí, o Senhor. O Senhor Jesus era o verbo. E o verbo, que era o Senhor Jesus, estava com Deus. E o verbo era Deus, porque o Senhor Jesus é Deus. Lembra que a gente aprendeu da Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo, todos, né? É um só Deus. O Senhor Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus e Deus, Pai é Deus. Então aí, ó, digamos assim, a pergunta era: onde o Senhor Jesus morava antes de vir aqui na terra? No céu. E aonde ele estava? Com Deus no céu. Olha só, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, ele estava com o Pai, né? Com Deus Pai. O verbo era Deus. Jesus. E se fez Isso. carne e habitou. Pode falar, Alexandre. Ele Né? tá falando com Primeiro minha mãe. João. Quiser ajudar aí, pode ficar à vontade, Alexandre. Não, eu estava falando aqui nos bastidores. Mas pode continuar aí, ajuda a gente a entender se quiser. Não, eu estava explicando a passagem novamente aqui, a minha esposa, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem era o verbo? Aí ela, Deus, não, Jesus, que estava com o Pai desde o princípio, que habitava junto, e ele também é Deus. E se fez carne, e habitou entre nós e veio fazer tudo o que o irmão Elton explicou aí para a nossa salvação. É isso aí, ó, justamente. Glória a Eric, Deus. tem alguma pergunta para as crianças, algum versículo? Danilo, George. Fazer uma pergunta agora fácil. Mamão com açúcar para os meninos. Em que posição nosso Senhor Jesus se encontra hoje nos céus? Como assim? Será que essa foi mamão com açúcar, Alexandre? Não foi mamão com açúcar, não. Alexandre está ouvindo muito Dal, viu, crianças? Foi nível Down essa pergunta aí, viu? Então passa. À direita de Deus Pai. Quem foi esse Essas aí? crianças estão afiadas. Rapaz. Tá vendo aí, Danilo? Vai. Maravilha! Glória a Deus, viu? Justamente o Senhor agora se encontra, né, depois de ressuscitado, à destra, a Bíblia fala, né, à destra, à direita do Pai. Vou E fazer aí, uma agora. pode ficar à vontade aí, Dani. Tem tudo a ver com o assunto. Eu acho que os irmãos já passaram esse assunto para as crianças. O que significa boas novas da Bíblia? Se não me engano, peraí, é evangelho, né? É evangelho. Eu acho, se não me engano. Quem se arrisca mais? Vai, pergunta de novo, irmão. Peraí, deixa eu. Peraí, pergunta de novo aí.
O que significa boas novas? Ou boa notícia também pode Ah, ser. sim. Isso. É o evangelho, né, que significa isso. Isso. Foi o que o irmão Elton falou, né? O Evangelho da Salvação. A obra redentora do Senhor Jesus. O resgate, né? Que ele veio, foi morto por nós, ressuscitou, e quem crê nele será salvo. É o resgate. Aí é uma boa notícia, né? É um presente de Deus, a salvação. E por que é uma boa notícia? Porque estava todo mundo condenado. Porque fala assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a gente estava condenados, né, à perdição. Todo ser humano, por causa do pecado que a gente já aprendeu lá. Até acho que foi semana passada que Eva foi enganada, comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal que o Senhor disse para não comer. E aí, por causa dessa desobediência, toda a criação, ela ficou, a criação humana, né, ficou sujeita à condenação. E a boa notícia agora é que há salvação, há uma saída para o homem que quiser ser salvo, né, que não quiser ser condenado. Qual é a boa notícia? Crer no Senhor Jesus e será salvo. Isso é evangelho, é boa notícia. Acho que foi semana retrasada, né? Acho que foi isso. Foi. Porque a semana Semana retrasada. passada foi Babel, não, Ah, acho que é. foi Sodoma e que a Gomorra. mulher de Jó, né? É logo. Isso. Sodoma e Gomorra, foi isso mesmo. Isso, verdade. Então é isso. Por isso que é uma boa notícia, porque a gente estava condenados e agora a gente tem essa boa, não, maravilhosa notícia que a gente está salvo. E isso, Sodoma e Gomorra semana passada. E vocês conseguiram compreender esse versículo de João aí, ó? No princípio era o verbo, que era o Senhor Jesus Cristo. Quando fala o verbo, tá falando do Senhor Jesus Cristo, ó. Ele é chamado de verbo. No princípio era o verbo. A gente poderia trocar assim, ó. No princípio era o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus estava com Deus, e o Senhor Jesus era Deus. Quando vocês leem assim, ó, o verbo, sempre lembre que está falando do Senhor Jesus Cristo. Vocês conseguiram entender essa parte? O Elton, coloca o restante, que eu acho que vai facilitar para eles, porque fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Então vamos lá, ó. Eu vou ler o 2 também, ó. Poupar a garganta de Enzo aí, ó. Ele estava no princípio com Deus, o Senhor Jesus Cristo, ó. Todas as coisas foram feitas por ele, pelo Senhor Jesus Cristo. Sem ele, se não fosse o Senhor Jesus Cristo, nada do que foi feito se fez. Desce mais um pouquinho, por favor, Eric. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Agora, vamos no que Danilo falou. Vamos achar ele aí. Qual é o versículo, Danilo? Aí agora. Aí, É o versículo pronto. 14. É isso aí, vamos lá. E o verbo se fez carne, olha só, ele já existia, né? O Senhor Jesus é eterno. Só lembrando aqui, rapidinho, eterno não é uma coisa que nunca acaba. Eterno, quando a Bíblia fala eterno, é uma coisa que sempre existiu. Ela nunca teve começo e nunca terá fim. Ela nunca teve começo. Um dia começou há 1 trilhão de anos atrás. Não. Ela nunca teve começo. Eterno na Bíblia é isso. A gente às vezes fala assim, amor eterno, não sei o que lá, eterno, como uma coisa que nunca vai se acabar. Mas eterno não quer dizer uma coisa que nunca se acaba na Bíblia. É uma coisa que nunca teve começo, sempre existiu e nunca terá fim. Então, o Senhor Jesus, ele sempre existiu. Aí fala aí, como ele sempre existiu, um dia ele se fez carne e habitou entre nós, quando ele nasceu lá de Maria.
Ele já existia, ele veio a este mundo, veio em carne, né? Nasceu ali do ventre de Maria milagrosamente, né? Habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Aí os discípulos falando, né? João falando que viu isso, né? Presenciou. João, que viveu no tempo de Jesus, presenciou isso aí, ó. A glória do Senhor Jesus, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Não é isso, Daniel? Exatamente. George, Alexandre, Eric. Eu tenho uma perguntinha. Como a gente já viu aqui em outros estudos e a gente está tratando da subida do Senhor ao céu, a gente sabe que o cristão aqui na Terra ele não tem uma morada, ele não tem uma casa. E aí o Senhor Jesus ele subiu para o céu e ele foi preparar alguma coisa. Vocês sabem o que o Senhor Jesus foi fazer lá em cima? Tá fácil. Lugar. Um lugar pra nós. Ele foi O preparar lugar um para lugar. nós morarmos. E aí, Welton, tá certo? Aí, filho, não erra uma. Eu vou falar aqui para vocês, ó. Eu fiz uma reunião com eles, um questionário de, acho que foi 25 perguntas. 5 fácil, não, 10 fácil, 5 média e 5 difícil. Foi 100% de feito. Certa resposta. Parabéns, rapaz. Vou compartilhar aqui o versículo aqui que o Senhor fala para a gente ver melhor, que é sempre bom ir na palavra, né? Aí você podia também. Quem gostaria de ler um versículo hoje? Vamos ver, Enzo já leu. Então vai estar aí na tela, ó. O 14:2. Enzo tá com aqui, mas tá dando para ir, né, Enzo? Então vamos lá. 14:2, deixa amarelinho aí, Eric, para ele. Acho que o 1 e o 2 até o. Qual aí, Eric? Dá para ir? Até o 4, não? Até o 4, né? Vamos lá, Enzo. Se você aguentar, você vai até o 4, Enzo. Viu? Do 1 ao 4, né? Isso. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E se for e vós preparar o lugar, virei outra vez, e vós levarei para mim mesmo, para que onde estiver, esteja vós também. Mesmo vós sabereis para onde eu vou e conheceis o caminho. Aí, que bacana. Olha só que maravilha isso aí. Que consolo para o coração do cristão. A gente sabe que a gente está nesse mundo, né? Esse mundo não é o nosso lugar, como o Eric falou aí. Isso aqui é um deserto, né? Um lugar terrível para o cristão, né? O salvo. Aí a gente vê violência, a gente vê morte, a gente vê, né, corrupção, imoralidade, tudo que é coisa terrível a gente vê nesse mundo. Mentira, fome, passando fome, né, sofrendo. Então, o que o Senhor fala aí, ó, primeiro versículo, a consolar o coração da gente nesse deserto que a gente vive, que é aqui esse mundo, que não é o nosso lugar. A gente aprendeu que a gente é celestial, nós somos cidadãos
celestiais. Aí ele fala, não se turbe, ou não se perturbe, ou não se preocupe o vosso coração. Credes em mim, crede, bate um pouquinho ali, por favor. Credes em Deus, né? Crede também em mim. Olha aí a promessa que ele vai, ó. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês. Vou preparar-vos lugar, né? Um lugar para vocês. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, né? Lá para o céu onde ele está, para que onde eu estiver estejais vós também. Então isso aí é a nossa bendita esperança de estar a qualquer momento com o Senhor. Ele prometeu que ele iria preparar um lugar para a gente, depois viria e levaria a gente daqui. E nesse lugar onde que ele está, que é o céu, aí vai acabar tudo de ruim que pode existir nessa vida, que a gente já pôde dor, doença, morte, tudo que é de ruim, nunca mais a gente vai ver, sentir ou passar por isso. E a gente vai estar, né, eternamente, sabe uma coisa que nunca acaba? Eternamente com essa pessoa que cumpriu essa obra por amor de cada um de nós aqui, por amor de Enzo, de Éder, de Levi, de Talita, por amor, ele sofreu lá naquela cruz para ter nós, cada um de nós com ele, eternamente. Por isso que ele, né, deixa essas palavras aí para a gente não se preocupar. Apesar de tudo, né, desse mundo doido, apesar de tudo, ele diz para a gente ter, né, tranquilidade que ele vai voltar e está perto, graças a ele, e a gente sai disso aqui logo, logo, para estar eternamente com ele. Agora são 9h01, deu o nosso horário. Mais alguma? É hora de quê? Fica à vontade aí. Não, eu falei a hora de quê agora? Mimi. Hora quer dizer de o quê? mimir aí, ó. João acertou aí. Essa aí é mamão com açúcar, velho. Essa é mamão com açúcar. Escovar os dentes e deitar na cama e fechar os olhos e sonhar e acordar. E tem que orar antes, hein? Tem que orar antes de dormir. Falar com o pai, agradecer pelo dia. Então é isso aí. Graças ao Senhor. Mais uma reunião. Eu vou pedir aí para tirar a gravação.